Muito bem, graças a Deus, aqui estamos mais uma vez para agradecer a Deus em primeiro lugar, porque é o que a Bíblia nos ensina. E eu tenho o maior prazer em já começar essa semana na presença do Espírito Santo, depois de um final de semana de bênção, onde tivemos a oportunidade de orar juntamente com a igreja, com os irmãos, e Deus tem dado sabedoria, entendimento para nós fazer a sua vontade. Eu quero fazer uma oração. Eu sou o pastor Júlio da Luz e eu agradeço que você possa assistir esse vídeo até o final, em nome de Jesus, dando aí a sua contribuição, comentando, dando o seu like, tudo em nome de Jesus. Se inscreva no canal do pastor Júlio da Luz, que com certeza você vai receber os vídeos gratuitamente em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor me concede, meu Deus. Eu reconheço o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, meu Pai, e eu estou orando junto agora com esse irmão, com essa irmã, com essa pessoa que está precisando de ajuda, meu Pai. Muitas pessoas hoje, Senhor, precisam ouvir uma palavra que venha do Senhor. Eu creio realmente que Deus está fazendo nesses últimos tempos a sua vontade, Pai. A palavra de Deus fala de fazer toda a vontade de Deus. E é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos fazer em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por falar em final de semana abençoado, eu espero que você tenha tido também um final de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. E se alguma coisa não anda acontecendo como você gostaria que ela acontecesse, eu creio que depois dessa palavra você vai ter uma grande experiência com Deus. Eu creio, creia também e você verá a glória de Deus. Eu tenho aqui um texto que está em livro de Atos dos Apóstolos, que fala da descida do Espírito Santo. Como é importante essa palavra, e eu tenho orado e eu quero orar mais ainda nesse sentido, para que o Senhor esclareça a minha mente, o meu coração, para nós falar e pregar a respeito do Espírito Santo, porque nós sabemos que Deus deixou essa bênção sobre a vida da igreja, através do Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje tem se manifestado, é Ele que tem dirigido a igreja. Nós precisamos, nós como igreja, entender e orar para que o Espírito Santo continue fazendo a sua obra. Então, nesse vídeo eu quero mostrar que nós podemos adorar o Espírito Santo no nosso dia a dia, até mesmo no nosso trabalho, dentro da nossa casa, porque Ele é presente, o Espírito Santo é presente. Então, você preste atenção nessa palavra que nós vamos junto receber algo da parte de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus. Esse capítulo aqui ele vai até o 13 falando a respeito da descida do Espírito Santo, mas eu quero me deter nesses dois versículos aqui, porque eu creio que aquilo que eu tenho para falar, aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar, ele já tem falado comigo algumas coisas e eu acredito que ele vai falar contigo também. Quem é a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está em Deus Pai, ele está em Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele próprio também trabalha como Deus. Vou repetir: o Espírito Santo está em Deus Pai, em Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele trabalha também como Deus. Aí são as três pessoas que fazem com que o reino de Deus venha a ser aquilo que é, aquilo que realmente a gente precisa compreender e entender. Eu tenho dito nos meus vídeos e até mesmo quando prego na igreja, que a minha preocupação não é ensinar as pessoas, não, essa parte é do Espírito Santo, e eu não vou fazer nada para interferir nessa questão do ensinamento, porque quando nós
queremos ensinar as pessoas, nós que eu estou falando, humanamente falando, nós acabamos entrando na área do Espírito Santo. Um outro esforço também que eu não faço é para convencer as pessoas. Por quê, pastor Júlio? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E a gente começa a pensar, eu começo a pensar agora, eu também não posso fazer nada para salvar as pessoas, porque quem salva é o Senhor Jesus. Então cada um tem que trabalhar na sua área. A minha ministração, que ela vem pelo Espírito de Deus, ela tem que ser apenas no sentido em que Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Veja que ele está dizendo para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E aqui, neste texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu estou orando e eu vou orar, vou continuar orando, para nós ter uma experiência como lá no princípio da igreja primitiva, os discípulos de Jesus tiveram a visita do Espírito Santo. Eles tiveram um momento que o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos, que foi o início da igreja. E essa presença do Espírito Santo, ela foi tão forte que até hoje ela está repercutindo na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Basta que nós entendamos como a Bíblia diz. Se você crê naquilo que está escrito aqui, como diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus tem dado hoje para nós esse presente todos os dias. Inclusive agora aí onde você está, você pode sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Porque se nós olhar para a palavra de Deus, que diz: nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então eu creio, e você precisa crer também, que nesse momento o Espírito Santo está descendo sobre a tua vida. Aí onde você está. Aí onde você está, o Espírito Santo está descendo sobre a tua vida. Então, quando nós aceitamos o Espírito Santo na nossa alma, no nosso espírito, nós começamos a receber aquilo que Deus envia para os seus queridos, para os seus amados. A palavra de Deus fala que o Senhor dá para os dele enquanto eles dormem. Imagina, você está dormindo e o Espírito Santo está trabalhando em favor da sua vida. Ele fala então: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa questão da reunião no mesmo lugar, estar reunido no mesmo lugar, eu entendo que é o que nós precisamos fazer, praticar. Nos reunir no mesmo sentido da palavra, no mesmo lugar. Que lugar é esse? É o reino de Deus, é onde o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo não se manifesta fora do reino de Deus. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos ensina aquilo que nós precisamos fazer, o que nós temos que cumprir. Quando se fala de guardar mandamento, é orientação do Espírito Santo para que o homem, a partir desse exercício diante de Deus, e eu falava para a igreja uma coisa interessante ontem, na igreja, que quando Moisés chegou diante da sarça que estava pegando fogo, o Senhor falou o que para Moisés? Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés ou os sapatos, porque o lugar em que está é terra santa. Ministrando essa palavra, eu me dei conta de algo tremendo, que certamente é do Espírito de Deus. É um gesto tão simples, tirar os sapatos, tirar os calçados, que isso tipifica para nós o que nós precisamos ser de sensível diante de Deus. Deus não pediu algo que pudesse ser impossível para Moisés. Ele pediu algo que qualquer pessoa pode fazer. Agora veja bem, Moisés vinha de uma vida atribulada. Às vezes eu vejo as pessoas pregando até da dificuldade que teve Moisés, e é verdade.
Porque imagina, não é fácil um homicida, para ninguém, pois Moisés veio de um homicídio, veio de uma vida errada que precisaria do perdão de Deus. Isso é algo terrível, nós não desconsideramos isso. E ele chegou diante do Senhor e o Senhor quis ver se realmente ele estava disposto, porque é o que Deus está fazendo agora. Ele está querendo saber se você vai obedecer a Ele a partir de hoje, você vai obedecer ao Espírito Santo ou não. Porque o Espírito Santo só vai trabalhar na vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. E tem que ser com gestos simples. Primitivo fala de simplicidade. Lá no início não tinham. Eles não tinham o que nós temos hoje. Naquele tempo não tinha condição, não tinha a tecnologia que se tem hoje. E ali estava o Espírito Santo já trabalhando por mim e por você. Claro que isso aqui tem muita coisa para nós falar. O ponto de partida, sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade com o Espírito Santo e deixar que ele faça aquilo para o qual ele foi designado da parte de Deus, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixe que o Espírito Santo te convença. Não fique procurando, como muitas vezes as pessoas me dizem, pastor Júlio, o dia que eu encontrar a igreja certa eu vou começar a servir a Deus. A igreja certa é a partir do momento que você começar a obedecer a palavra de Deus. Essa é a igreja certa. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos falar mais nos próximos vídeos sobre o Espírito Santo, que a igreja primitiva desfrutou dessa bênção, e ore para que você tenha uma experiência como eles tiveram, da presença do Espírito Santo de maneira sobrenatural. E assim, só para nós encerrar, ele diz assim, ó, aqui, ó. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, um vento forte, mas não com essa força de destruir, a força de construir. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Quer dizer, Deus está fazendo hoje a sua obra de maneira clara, de maneira convincente. Que Deus abençoe a tua vida, eu vou orar, quero abençoar a tua vida em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, eu oro por todos aqueles que estão participando desse vídeo, que o Espírito Santo continue nos ensinando e nos abençoando, que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário esteja sobre nós agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.